Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso Zé da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. O Salmo 50. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Com que espírito você iniciou nessa semana mais uma quaresma em sua vida? Eis o tempo da conversão, eis o dia da salvação. Nos propõe a quaresma caminhos de vida nova e assim perseveremos na busca diária e sincera de nossa conversão. Junto à palavra de Deus no final de semana, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali Jesus permaneceu como que num grande tempo de retiro, preparando-se para a sua missão. Também teve de vencer a tentação de ganhar poder e bens. A grande tentação da humanidade é querer organizar a vida sem Deus. Há pessoas com dificuldades até de pronunciar o nome de Deus, pois isso parece ser um despropósito. O que conta aí é o prestígio pessoal, os prazeres, o dinheiro, o sucesso. Infelizmente está aí essa tentação no meio de todos nós. Jesus é o novo Adão, pois, bem diferente do primeiro Adão, não se deixa levar pela ilusão da tentação humana. Ainda mais, Jesus é o novo povo de Israel que se entrega nas mãos de Deus, e só com ele conta e é fiel. O antigo Israel nem sempre foi fiel, reclamou de Deus e quis a vida conforme seus planos e não os de Deus. Muitas vezes recusou deixar-se conduzir por Deus através do deserto. Jesus, porém, era fiel ao Pai, solidário com a humanidade, até mesmo na hora mais difícil da ilusão, da tentação, da prova de sua consciência de fidelidade, menos no pecado. Jesus soube enfrentar as seduções da vida e vencê-las. Jesus foi cheio de compaixão, cheio de ternura e de bondade em seus relatos com as crianças, com os doentes, com os pecadores e marginalizados. O Evangelho é recheado de atitudes sublimes de Cristo, muito próprias de quem é fiel ao Pai e muito diferente de Adão no paraíso. Jesus fundamentou sua vida na palavra e a realiza fielmente ao Pai. Por isso, por sua fidelidade, escolhe o caminho do serviço e da cruz, e não o do poder. Seria bom pensar, porque há quem se afirma cristão, mas busca poder, prestígio, distinção. O caminho de Jesus foi bem diferente, e ser cristão é seguir o Cristo na sua totalidade, em seu exemplo.
Portanto, o caminho da Quaresma que nos é proposto nos conduz para dentro de Cristo, e outra atitude que não for semelhante à dele não cabe nesse segmento. Somente unido a Cristo, o cristão poderá vencer os muitos desafios no mundo que desejam nos desviar do projeto de Cristo. A Quaresma nos faz ficar muito atentos ao nosso batismo. Ela nos conduz para que, tomando consciência de nosso batismo, sejamos de fato mais semelhantes a Cristo. No passar dos dias, vamos nos esquecendo dessa verdade de nossa fé e, por isso, este momento litúrgico em que vivemos nos resgata na origem. Jesus é o exemplo humano mais acabado que nos inspira a viver na paz da fidelidade e da autenticidade cristã. A Quaresma nos faz ser a boa notícia de Cristo em nosso tempo e em nossa história. Que possamos, pela Quaresma, reavivar o dom de Deus em nós. É tempo de procurar uma boa confissão. Nos pede o mandamento da igreja, confessar-se ao menos uma vez por ocasião da Páscoa, como também comungar dentro do possível. Então façamos, de fato, um exame de consciência neste tempo da Quaresma, reavivando nossa fé, nossos gestos, nossas palavras que nos põem a caminho. Também já está aí o convite bem prático da campanha da fraternidade no período da Quaresma. Fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus nos propondo a partilha, a igreja reafirmando a partilha como compromisso em favor da vida. Lutemos contra o desperdício, não joguemos fora a comida, porque se passa na minha mesa, pode estar faltando com certeza na mesa de alguém. A Quaresma, junto à campanha da fraternidade, nos estimulam a práticas de misericórdia, a santidade diária via penitência e jejum. Qualquer renúncia, qualquer sacrifício tem sentido por causa do amor de Cristo. Ele também renunciou a tudo para nos salvar via o caminho da cruz no Santo Calvário. Agraciados com o sangue derramado, nossa missão é servir com a própria vida, com que ela possa nos oferecer e suas consequências também oferecer gestos de vida que edifiquem a humanidade. Então, aproveitemos o tempo da Quaresma, refaçamos os laços de convivência, família, trabalho, vizinhos, amigos, igreja, comunidade. Sejamos presenças vivas. Nosso povo traduz muito bem os convites dos evangelhos. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então, não adianta ter tudo se se perde a si mesmo. Mudemos a rota da nossa vida. E aí, tão próximo de nossas comunidades, o bem que puder fazer em relação à fome, façam com a caridade bem grande e bem cristã. Com Dom Valdemar, irmanamo-nos sempre, os que estão aí se recuperando, enfrentando os desafios da vida, as dimensões todas da cruz que acompanha o nosso povo. Também irmanamo-nos aos agradecidos, aqueles que procuram entender a ação de Deus, louvem e agradecem. Agradeçamos a este Deus que cuida de nós, que nos dá o sustento diariamente. Do amor de Deus, louvemos pelo dom da vida dos meus aniversariantes do dia e da semana. Agradeçamos as bênçãos, graças recebidas e o alimento que temos em nossa mesa, fruto do trabalho dos nossos pais, dos nossos familiares. Quaresma, tempo de conversão. Procuremos de fato caminhos de vida nova e nos acompanhe sempre o amor de Deus. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nesse tempo, Mãe das Dores, e ainda do glorioso São José, trazendo aqui o apóstolo São Judas Tadeu, da terra natal, Santa Rita de Cássia, a todos vós que precisam, que agradece, a toda a equipe do programa, aos que da bênção precisam para suas intenções e necessidades. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. A todos uma abençoada e santa Quaresma em sua vida.
Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Boa tarde, ouvintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco. Meu nome é Padre Ademir Longatti. Aqui estou a convite da direção do programa, Sr. Lauro Lino e família, para meditar sobre o primeiro domingo da Quaresma. Estamos iniciando este tempo quaresmal. E a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, vai mostrar Adão e Eva no paraíso sendo tentado pelo demônio. E então, o demônio aproxima de Adão e Eva e pede a eles para que eles comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Mas a Eva diz, não, o Senhor proibiu. E o demônio diz, é porque Deus sabe, se vocês comerem, vocês vão tomar conhecimento do bem e do mal e vai ficar igual a ele. Eva não resistiu à tentação. Não se pode dialogar com o demônio, porque o ser humano sempre perde. Sempre perde quando nós dialogamos com o demônio. Assim Eva fez e perdeu. Tomou do fruto, comeu, ofereceu a Adão. Ambos perceberam que estavam nus, ou seja, estavam sem Deus. Haviam desobedecido a Deus. Aí vamos ver na segunda leitura da carta de São Paulo, dizendo que por meio de um homem, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Mas por meio de um homem, Jesus Cristo, o pecado foi derrotado. E foi mesmo. Jesus, depois de ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo lá para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado. E então, depois de 40 dias, Jesus, jejuando, sentiu fome. O diabo aproximou e disse, você tem poder, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois o demônio tenta Jesus mais uma vez, leva Jesus lá para a parte mais alta do templo e diz, salta-te daqui abaixo, porque Deus vai vir te socorrer. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o demônio leva Jesus a um lugar e mostra a ele todos os reinos da terra e diz, você pode ser rei da terra inteira. Você pode ser o homem mais importante da terra, se você me adorar. E aí Jesus responde outra vez com as palavras da Bíblia. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E então vemos aí Jesus vencendo as tentações. Nós também devemos vencer as tentações. E o demônio nos procura naqueles momentos difíceis da nossa vida, naqueles momentos de vulnerabilidade de cada um de nós. Naquele momento era a fome de Jesus. Então, o demônio oferece comida. Jesus ia começar seus sofrimentos, o demônio oferece o prazer dos reinos, oferece a Jesus aquilo que Jesus já tinha de fazer mágica, transformar 5 pães e 2 peixes para alimentar todos. Jesus bem que poderia fazer tudo isso a seu favor para ficar famoso, adquirir fama e ser o rei deste mundo e não ser o rei do reino dos céus. Mas Jesus consegue vencer. E então consegue vencer através das orações. Neste tempo da Quaresma, todos nós também devemos redobrar nossas orações, nossos propósitos de crescer na vida espiritual, de aproximar mais de Deus, de nos prepararmos para a maior de todas as festas, que é a festa da ressurreição,
paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso, ao longo desses 40 dias, a igreja nos convida a nos prepararmos para essa grande solenidade da Páscoa, da Semana Santa, daí o tempo da Quaresma. Que cada um de nós possa se esforçar o máximo possível, praticando jejum, obras de caridade, oração, penitência. Tudo isso eleva o nosso espírito a Deus e nos dá força para vencer o maligno que está do nosso lado, rugindo como um leão faminto, querendo nos destruir. Que a graça de Deus possa atuar firmemente em cada um de nós. Que cada um de nós, nessa Quaresma, procuremos viver intensamente os mandamentos da lei de Deus, ser obediente a Deus como Jesus foi. E um dia alcançar de Deus o céu, a vida eterna. Amém. Que todos tenham uma boa tarde e sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caros ouvintes, estamos iniciando o tempo quaresmal. Na última quarta-feira, tivemos a imposição das cinzas, que demonstra a intenção do fiel de se manter no caminho da devoção, mas também demonstra o caráter transitório do ser humano na Terra, ou seja, é uma lembrança ao homem de que, conforme a tradição cristã, do pó o ser humano veio e ao pó o ser humano voltará. Neste primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos chama a uma mudança de vida, isto é, a colocar novamente Deus no centro da nossa vida, aceitando a comunhão com Ele, escutando a sua palavra e colaborando no mundo com a concretização dos projetos de Deus. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Para nos ajudar nessa conversão, devemos praticar a esmola, a oração e o jejum. Aqui no Brasil, temos a campanha da Fraternidade, que neste ano de 2023 tem o tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 16. A primeira leitura do livro do Gênesis nos diz que Deus criou o ser humano para viver a felicidade e ter a vida plena. Quando estamos abertos às propostas que Deus nos faz, experimentamos a vida e a felicidade. Mas sempre que nos fechamos às propostas de Deus, acabamos nos fechando em nós mesmos e acabamos caindo nas tentações do egoísmo, do orgulho e da prepotência. E construímos caminhos para nós mesmos de sofrimento e de morte. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos nos apresenta dois exemplos, Adão e Jesus. Adão representa o ser humano que escolhe ficar fechado em si mesmo e não aceita as propostas de Deus e traça para si mesmo caminhos de sofrimento e de morte. Jesus é o homem que escolhe viver na obediência às propostas e aos projetos de Deus e mostra para o ser humano um caminho de salvação e de vida plena. O trecho do Evangelho nos apresenta de forma mais aprofundada o exemplo de Jesus. Ele recusou, de forma radical, uma vida vivida sem Deus e os seus projetos.
O Evangelho afirma que uma vida que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido, e que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão deve firmemente rejeitar. O trecho do Evangelho desse primeiro domingo da Quaresma é o seguinte: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As tentações acontecem no deserto. Por quê? Quando os hebreus saíram do Egito, lugar da injustiça, chamados por Deus para criar uma sociedade justa, eles entraram no deserto. É o lugar das dificuldades e necessidades, onde aparece a cada momento a tentação de voltar atrás, achando que nenhuma transformação é possível. Jesus retoma essa parte da história do seu povo, e os 40 dias de jejum recordam os 40 anos de Israel no deserto antes de entrar na terra prometida, onde haveria justiça e vida para todos. O deserto é lugar de fome. Como resolvê-la? O diabo é esperto e sugere que Jesus se aproveite do fato de ser filho de Deus para criar imediatamente uma grande abundância de alimento para si, já que no deserto não faltam pedras. Deus não promete abundância para ninguém. Ele quer que todos tenham o necessário e o suficiente para viver bem. Portanto, Jesus vence a tentação da abundância. Na segunda tentação, o diabo sugere que Jesus exiba seu poder, atirar-se da parte mais alta do templo de Jerusalém, bem na vista de todo o povo. Que Deus o protegerá. A tentação é usar Deus para o prestígio pessoal, colocando-o a serviço do próprio capricho e ostentação. Diante de Deus, todos são iguais e cada um tem muito valor. Ai de quem usa isso para conseguir prestígio pessoal. Com Deus não se brinca. Agora o diabo já não usa mais a expressão "se tu és o filho de Deus". Ele sabe muito bem que a negociação vai ser suja mesmo. Leva Jesus para um monte muito alto. Ora, a montanha era um lugar sagrado,
onde o homem se encontrava com Deus. Mas o diabo vai lhe propor o contrário. Darás a Jesus todos os reinos do mundo e suas riquezas, bastando que Jesus o adore. Seria a maior traição. Deus não quer que alguns poderosos dominem, nem oprimam o povo enfraquecido. E a riqueza, não é ela a acumulação na mão de poucos dos bens que Deus criou para todos? Deus quer que os bens da vida sejam repartidos entre todos. Mateus diz que o diabo deixou Jesus e os anjos de Deus se aproximaram para servi-lo. Vai começar o reino de Deus. Agora vai entrar em ação a justiça que trará liberdade e vida para todos. Quando o homem deixa de lado seus interesses egoístas, então o caminho para a ação de Deus fica aberto. Aí poderemos ter a esperança de grandes transformações. Caso contrário, o mundo continuará o mesmo ou pior ainda. Meus caros irmãos e irmãs, essas leituras são para nos ajudar a viver o nosso tempo quaresmal, para que nos ajudem também a vencer as nossas próprias tentações. Eu gostaria de dizer agora que a programação da Semana Santa está pronta e eu já a divulguei nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais da paróquia. Fiquem atentos para acompanhar tudo que acontecerá durante a Quaresma e a Semana Santa em nossa paróquia de São João Bosco. Iniciemos bem nosso tempo quaresmal. Abraços e obrigado, e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e do apoio financeiro da Livraria da Paróquia São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Banho e Tosa Estúdio Pet, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário do Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do estúdio, escritório e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.